E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Se não tá, vai ficar agora porque começa mais um Revisa Manu, cara! Então, hoje a gente vai falar sobre a história dos Estados Unidos, do seu processo de independência até a luta por direitos civis. Vai ser esse assunto aí que a gente vai pontuar, ok? Vocês vão se sair super bem, tá fácil. Então vamos lá. Historizeiro, vamos começar com o processo de colonização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele foi colonizado pela Inglaterra. Logo, o tipo de colonização que ocorreu nos Estados Unidos foi diferente, mas não foi diferente porque foi a Inglaterra. Foi diferente porque existia um processo de perseguição religiosa na Inglaterra que favoreceu a imigração de pessoas que estavam buscando um melhor lugar, um melhor ambiente para sobreviver, religiosamente, inclusive. E um deles foram os peregrinos que viajaram no navio Mayflower, chegaram à parte norte dos Estados Unidos e se fixaram naquela região. Mas também existiam pessoas que iam lá para o continente americano para explorar. Então, tivemos dois tipos de colonização aí nas 13 colônias na Nova Inglaterra, que foi a colonização de povoamento no norte e a colonização de exploração no sul. Na colonização de povoamento, o território ele é dividido em minifúndio, que são pequenas propriedades. É utilizado a policultura no despovoamento. Minifúndio, policultura, economia voltada para o mercado interno e a mão de obra utilizada é a mão de obra livre ou a familiar. Enquanto no sul, na colonização de exploração, o território é dividido em latifúndio, que são grandes propriedades. O território além de ser dividido em latifúndios, é praticado a monocultura, que é a plantação de um único produto, só cana-de-açúcar, só café, tá? Só algodão. Então, lembra, colonização e exploração, latifúndio, monocultura, a mão de obra é escravizada e a economia é voltada para o mercado externo. Isso vai fazer com que a história dos Estados Unidos desemboque na Guerra de Secessão e a gente vai entender o porquê. Nesse processo de luta pela independência, é importante pontuar que existiu algo chamado negligência salutar. O que foi negligência salutar? Os Estados Unidos ele falhou no processo de intensificar o pacto colonial. E quando a Inglaterra tentou aprofundar de novo esses laços de dominação diante do aumento fiscal e administrativo, ocorreu uma reação dos colonos americanos. Porque antes no processo da negligência salutar, os Estados Unidos já tinham um comércio que ele realizava frequente, onde os Estados Unidos vendia rum para o continente africano trocava esse rum por mão de obra, vendia escravizados que os Estados Unidos levavam e comercializava com as Antilhas. Lá nas Antilhas, eles trocavam os escravizados por açúcar que voltava para os Estados Unidos. Então, é um comércio triangular, tá? Então, nesse comércio triangular, não era fiscalizado pela Inglaterra. E depois que a Inglaterra passa pela Guerra dos 7 Anos, que vão ser disputas com a França, tanto na América do Norte quanto na Índia, isso acaba fazendo com que a Inglaterra tenha que cobrar impostos para poder se reestruturar desse conflito. Então eles começam a cobrar imposto, principalmente em cima do quem? Do açúcar, que fazia parte desse comércio triangular que não era fiscalizado. Depois eles começam a ter uma lei do selo, onde eles vão cobrar agora imposto por cada documento oficial circulado. A lei do chá e a lei do aquartelamento ainda. Você tinha que dar abrigo a qualquer soldado inglês. Então a lei do chá vai ser o ponto de basta aí para os estadunidenses, que vão então se revoltar, fazer um motim e vão para as ruas protestar. Só que esse protesto vai ser reprimido duramente pelos ingleses, que vão assassinar cerca de 8 colonos. Os colonos revoltados vão se disfarçar de indígenas, subir no navio que está com a carga de chá e jogar todo o chá no mar. Isso vai promover o início da revolta, que vai desembocar aí na proclamação da independência dos Estados Unidos, que vai acontecer aí no dia 4 de julho de 1776. Depois dessa independência, eles vão continuar lutando aí. Essa guerra só vai terminar em 1783. Depois do final da guerra e da efetiva independência dos Estados Unidos, então eles começam um processo de expansão para o oeste depois de um tempinho. Essa expansão é porque as 13 colônias estão só nesse pedaço. Eles vão começar a colonizar todo o resto dos Estados Unidos, porque eles foram destinados a isso. É isso que diz o Destino Manifesto, que tem na imagem aí uma mulher
andando, falando, nós com a Bíblia na mão estamos destinados pelos pais fundadores a conquistar o mundo. Então, esse Destino Manifesto ele foi implacável com a população indígena. Vários indígenas foram assassinados, removeu eles de suas terras, assim como os vizinhos mexicanos, onde os estadunidenses entraram em conflito e tomaram parte do seu território. Depois da doutrina do Destino Manifesto, a gente falou também sobre a Guerra de Secessão, que foi a tentativa de separação do Sul do Norte. Lembra da colonização? Então, o Norte ele começou a focar na indústria, enquanto o Sul produzia a matéria-prima que exportava. O Norte utilizava essa matéria-prima, industrializava e vendia. Só que o Sul ele utilizava mão de obra escrava. O Norte não, era mão de obra assalariada. Então, eles começaram a entrar em desavença por conta disso. E quando ocorreram as eleições que Abraham Lincoln assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele quis, o Partido Republicano, queria abolir a mão de obra escrava. O Sul não aceitou e proclamou independência com Estados Confederados da América. O Norte começou a brigar para que não ocorresse independência. No final das contas, o Norte ganhou e o Sul acabou tendo que voltar atrás e continuar associado ao Norte. Uma consequência disso foi o surgimento da Ku Klux Klan, que foi aí uma quantidade de remanescentes, digamos assim, brancos sulistas americanos que acreditavam na supremacia da população branca em detrimento da negra, já que a população afro-americana que auxiliou no processo de disputas da Guerra de Secessão e fez o Sul perder. Então, era isso que as pessoas que pertenciam ao Ku Klux Klan defendiam. Outra coisa que vai cair na nossa prova vai ser sobre os Panteras Negras. Os Panteras Negras vão surgir aí como uma resposta ao Ku Klux Klan.